Boa noite. Senhor presidente Ricardo Saz, em nome de quem eu cumprimento todos os demais vereadores, público presente, munícipes que acompanham também via internet, ou que acompanharão a gravação, doravante, como eu muitas vezes faço, inclusive, acompanhando depois quando não há tempo de acompanhar ao vivo. Uma honra estar aqui mais uma vez presente nesta Casa de Leis, que é a primeira Casa de Leis do Brasil, que tornou política pública municipal o combate à evasão escolar por meio de um projeto aqui aprovado por unanimidade. E isso muito nos honra. Eu, como munícipe, como eleitor aqui em União da Vitória, antes de juiz de direito, eu sou Carlos Mattioli, cidadão que aqui reside, escolhi essa comarca, essa cidade para morar. Fico muito honrado de ser representado por vereadores que têm essa visão de cidadania no seu cotidiano de trabalho. Eu completo 14 anos agora na quinta-feira, dia 30 de maio. E, sem dúvida nenhuma, essa presente composição da Câmara de Vereadores é uma composição de enorme destaque pelas pautas escolhidas pelos senhores e pela senhora vereadora. A convite do vereador Almires, estamos aqui mais uma vez. Eu estou em plantão judiciário na data de hoje, estava mexendo no celular ali, não é falta de educação não, mas já tem um caso no plantão, por incrível que pareça, começou há poucos minutos e já tem um caso a ser atendido no plantão judiciário. Hoje pela tarde atendi, claro que não vou quebrar o sigilo aqui, não posso e jamais o faria, mas atendi um desses casos de enorme repercussão na cidade, envolvendo violência sexual contra adolescentes, e um caso que repete a estatística de quase 90% dos abusos de crianças e adolescentes são praticados por familiares, mais um, né? Um caso que lamentavelmente vazou, e hoje nós fizemos uma espécie, acima de tudo, de acolhimento ali da mãe das duas meninas, que tiveram, além de tudo, a casa vandalizada no último fim de semana, a casa que elas voltariam daqui a alguns dias morar. Está tudo quebrado lá, todas as janelas, todas as portas, a motocicleta que estava na garagem. As meninas tiveram objetos pessoais, né? Outras questões ali que foram levadas ou totalmente estragadas, micro-ondas, enfim. Vamos fazer também uma busca para que possamos, acima de tudo, recuperar o mais rapidamente possível esses objetos e para que elas possam depois, quando voltar a residir na casa ou na casa onde elas optarem, seguir a vida adiante de uma forma minimamente razoável. E esse é mais um caso, né? Nós temos 600 casos atendidos aqui. Claro que os municípios vizinhos também são atendidos aqui pela comarca de União da Vitória, mas a grande porcentagem aí de crimes que envolvem crianças e adolescentes é aqui de União da Vitória. Muitos desses crimes cometidos pelo uso e abuso de álcool e outros tipos de drogas, né? Muitos. Um juiz que passou aqui por União da Vitória alguns anos atrás, ele brincava que, quando iria fazer a pergunta ali para o réu, para o acusado, ele já ia colocando na época que a questão não era gravada ali em audiência. Hoje em dia nós gravamos a imagem e o som dos depoimentos, mas na época o depoimento era tomado com perguntas, questionamentos que eram depois anotados ali no papel, reproduzidos as perguntas e respostas. E ele falava isso, claro, não de forma irônica, né, mas uma constatação muito forte de que, para a pergunta, o senhor fez uso de bebida no dia do crime? Já dava para colocar que sim, ali antes do requerido responder, né? Nós temos hoje em dia também um consumo muito alto de outros tipos de drogas ilícitas. O crack é disseminado, especialmente nas comunidades socioeconomicamente mais carentes aqui na cidade. O uso de cocaína é muito alto para o tamanho das nossas cidades aqui, que não é tão grande, mas a cocaína encontra um público aí mais de classe média, às vezes universitário. As drogas sintéticas, a gente sequer sabe direito o que acontece, porque é difícil até de descobrir onde está sendo distribuído, por quem, é uma traficância de maior dificuldade ainda de investigação. A maconha nem se fala, né? Se passar em algumas praças aí de União da Vitória que não tem a presença naquele momento da polícia ali, é algo que está quase se fazendo uso ali coletivo de maneira, lamentavelmente, ali aceita até pela coletividade.
E como trabalhar com isso, né? É muito difícil, né? O traficante tem dinheiro. Nós temos uma política pública ali na Vara da Infância e Juventude, com a Promotoria de Justiça, com o apoio da Polícia Militar, a Polícia Reservada, com a Delegacia da Polícia Civil, em que nós, muitas vezes, somos mais rígidos, muitas vezes, não, eu diria que quase a totalidade dos casos, somos mais rígidos com os adolescentes envolvidos com a traficância do que vem ocorrendo com os adultos presos aqui em União da Vitória. Em muitos casos ali que é presa a quadrilha, por exemplo, adulto e adolescente, o adolescente permanece mais tempo preso do que o adulto. Às vezes o adulto sai no mesmo dia com tornozeleira, o adolescente fica 5 dias na delegacia e depois nós ainda viabilizamos uma transferência para um centro socioeducativo, porque nós sabemos que se a esfera criminal ela não resolve por si só, e a infracional também não, mas é uma grande oportunidade de brigar num patamar de maior igualdade com o traficante, né? Que tem muito dinheiro, tem poder, uma pessoa conhecida no bairro, impõe ali a respeitabilidade pelas ameaças, pela violência algumas vezes, mas acima de tudo pelo poderio econômico e pelo poder que tudo isso traz no seu entorno. Isso a gente sabe que é em todo lugar, não se acaba com o tráfico de drogas nem quando há muito investimento em dinheiro. É um exemplo, o país que mais investe dinheiro no mundo, que os Estados Unidos da América, no combate ao tráfico, é um dos maiores consumidores do mundo de quase todos os tipos de droga. Ou seja, investe muito e é um grande, se não o maior hoje consumidor mundial de drogas em todo o planeta. O que se precisa é inteligência, estratégia, é o que nós buscamos fazer ali no Sejus, que os senhores e senhoras conhecem, nós já conversamos algumas vezes, aqui mesmo nessa tribuna, que mais uma vez eu destaco aqui, muito me honra estar aqui presente hoje. Nós temos 30 projetos em execução, 30 projetos de cidadania, aqui em União da Vitória, atendemos todas as demandas que se possa imaginar, e vamos atender algumas demandas novas, como, por exemplo, por meio de uma chamada Rede de Ajuda, que vai ser esse o nome do projeto, para que as mulheres tenham facilidade de identificar, os alunos vítimas de bullying também. Da mesma forma, o público saiu nos jornais da cidade, o público infanto-juvenil, que é a maior porcentagem dos casos de tentativa de suicídio, né? Nós perdemos um menino união vitoriense nesse primeiro semestre que se suicidou aqui na cidade. Esse público nós vamos atender pela Rede de Ajuda, que vai ter a presença de pessoas voluntárias que vão estar ao lado dessas pessoas no momento da identificação do problema, seja por um flagrante na delegacia, seja por uma audiência realizada no fórum, a procura, o balcão do Sejus, que é uma loucura ali no fórum hoje em dia, por causa de projetos como esse que o vereador leu, que nós vamos fazer no sábado, já fizemos na Limeira por 2 vezes, vamos repetir, ali em São Cristóvão algumas vezes também, no Pedro Esteu Machuque, ali já para um outro lado da cidade também. Vamos, na semana que vem, estar ali no Colégio Estadual Bernardino, ali também promovendo atividades de cidadania. E nós temos atendido também uma quantidade muito grande de pessoas ali que nos procuram diretamente no fórum, às vezes antes mesmo da polícia. E essas pessoas vão ter alguém que vai ficar um tutor, uma espécie de tutor que vai ficar do seu lado, e eu vou nomear, com base na Lei Maria da Penha, no Estatuto da Criança e do Adolescente, um advogado que vai atender gratuitamente essas pessoas também desde a primeira chegada deles num atendimento de serviço público. Então, por isso rede, porque já 2 pessoas, aquela mulher, por exemplo, que ficava sozinha, vereadora, que corria na delegacia, às vezes a delegacia está cheia, vai na saúde, ela tem que ficar na fila, às vezes com machucado ali da agressão do marido, né, o aluno que tem vergonha, às vezes, de contar para os pais que está sofrendo bullying. E é incrível, senhores vereadores, nós vamos fazer palestras por aí, não tem uma palestra que não forma uma fila de crianças e adolescentes no final. Alguns, às vezes, mais tímidos, vão chegando mais devagarinho, mas nós colocamos ali sempre a estrutura de atendimento, que vai se chamar agora, como eu falei, Rede de Ajuda, e casos muito graves são narrados ao final dessas palestras e também nos dias seguintes, porque às vezes a pessoa ali ela prefere não ir até lá na frente, ou espera o auditório esvaziar, às vezes ficar vazio para daí chegar até nós, não tem problema nenhum, eu sempre sou o último a ir embora. E algumas vezes, nos dias seguintes, ali a pessoa procura, vai no fórum, e a rede estará ao lado dessas pessoas. Mas vejam, a batalha é muito complicada, porque no dia seguinte, esse menino, por exemplo, que é usuário de maconha, ou que já se considera ali que tem uma dependência química, ou já é um alcoolista, ele vai ter os mesmos estímulos que ele sempre teve ali para fazer o uso das, entre aspas, amizades, do meio social que promove muitas vezes o consumo
completamente irresponsável do álcool de drogas ilícitas, a ausência de poder público ali de maneira mais firme, mais forte, conversando, orientando, se colocando à disposição. Todos esses estímulos continuam no entorno. Às vezes a gente sabe que a bebida e outros tipos de drogas são fugas, né? Para uma depressão, para um problema familiar grave, para alguém que foi vítima de um crime. E aí surgiu a ideia, nós tivemos a visita da patrulha escolar alguns anos atrás ali no fórum. Eu estimaria 3 a 4 anos já, não sei se o vereador Almires confirma, apresentando essa ideia de projeto. Um projeto maravilhoso porque ele repete aquilo que já funciona, por exemplo, no ProERD, e ele adapta aquilo que não funcionaria pela diferença de idade, adapta para o público que vai ser atendido doravante agora nesse projeto em parceria com o nosso Sejusc. É um projeto que busca um diálogo autêntico, transparente, uma busca de uma reflexão mais aprofundada do público infanto-juvenil. E é interessante, veja, alguém pode dizer, mas eles não prestam atenção. Prestam sim. Mais do que isso, o público adolescente e jovem nas nossas cidades tem pedido isso para nós. Vou dar um exemplo, tem vários, mas por brevidade vou dar um exemplo. Tivemos, dia desses, uma vaga que conseguimos obter no Tribunal de Justiça de um estágio lá no fórum para vaga de ensino médio, não de graduação, como é muito comum, curso de Direito, Psicologia. E nós precisávamos urgente dessas vagas, né? A gente não pode ficar com uma vaga dessa esperando demais. Então fizemos um edital com prazo curto, 3 dias de inscrição. Divulgamos, a imprensa nos ajudou, saiu no Facebook ali da Vara da Infância e Juventude, no Facebook do Sejusc, 150 inscritos em 3 dias, de todas as escolas da região, algumas até do entorno, dos municípios do entorno. E a prova escrita era a violência escolar. Causas, possibilidades, consequências, soluções. Uma frase curta, simples, um assunto muito abrangente. Foi quase unânime, senhores vereadores, o pedido ali, porque quando você sugere algo, é algo que você entende que é o mais razoável. E foi quase unânime ali na resposta das provas escritas, muito bem elaboradas, diga-se de passagem. A vontade era de passar ali dos 150 quase todo mundo, né? Porque é uma pena que a gente tenha uma única vaga lá no fórum de imediato. Alguns vão trabalhar como voluntários ali por um tempo, porque foram provas muito bem elaboradas. E quase unânime ali o pedido de mais palestras, mais abordagens, mais espaço para o diálogo e para a abertura de um canal de contato para denúncias, para reclamações. É isso, né? A rede de ajuda é isso, e o projeto do Almires é isso de uma forma concatenada, de uma forma organizada, planejada. Já vai ser executado agora em 2 escolas aqui da região, aqui de União da Vitória, por óbvio. 2 escolas estaduais, já nesse ano de 2019. 3 escolas, Almires, 2, né? Nós acertamos 2, né? E aquilo que funcionar, nós vamos com tudo ano que vem. Aquilo que merecer uma flexibilização, assim o faremos para aperfeiçoar o projeto ainda mais. É um projeto novo. Mas o plano pedagógico que foi montado em conjunto com o Núcleo Regional de Educação, destaco aqui, nós havíamos combinado com o professor Carlos Poulsin, a presença do Núcleo Regional de Educação, e eu, sem combinar com ele, agora nessa segunda parte, eu vou apresentar já uma justificativa. O núcleo está recebendo metas aí muito apertadas da Secretaria de Estado de Educação, inclusive na pauta da evasão escolar. Metas apertadíssimas, assim, uma meta que saiu hoje à tarde para amanhã até 10 horas da manhã. Várias metas, né? E está uma loucura a vida deles ali, numa sistemática nova de trabalho imposta, ali, impressa pelo novo secretário de Educação. E eu me permito aqui, Almir, senhores vereadores, falar também em nome do núcleo, porque o plano pedagógico é montado pelo núcleo, né, com parceria da professora pedagoga Solange, que se debruçou sobre ele, conversou com a rede de educação, com todo o núcleo e montou o plano pedagógico. Porque não adianta nada nós irmos falar lá numa linguagem que aí realmente pode acontecer. Se falar errado, o adolescente não vai prestar atenção, ele vai olhar para o lado, vai conversar, mandar recadinho, ou ele não vai absorver nada do que nós vamos falar. Então, a estratégia de conversa, de diálogo, que é um pedido deles, ressalto, é de uma forma extremamente pedagógica, acima de tudo, didática, planejada, articulada e em rede, o que é mais legal, né? A saúde vai conversar com eles, o Fórum, o Ministério Público, a patrulha escolar, porque a patrulha escolar é o vínculo que vai existir com o ProERD,
Quando o vínculo está começando a se perder por completo, o ProERD volta. Nós vamos fechar o nome ainda. Vamos fechar um nome, quem sabe com a participação, como o vereador Almires propôs, dos próprios estudantes, né, que possam escolher o nome desse projeto. E essa abordagem, não tenho dúvida nenhuma, pela quantidade de problemas que nós vivenciamos no cotidiano, pelas consequências do uso, consumo e abuso, especialmente do álcool e o consumo de outros tipos de drogas, que especialmente para o público adolescente é algo muito pesado, porque acaba detonando mesmo com o organismo. É muito mais fácil, quem da área de saúde sabe, que o vício apareça com muita força para um público que não tem o corpo formado ainda, que está ainda em fase de evolução, de crescimento, e o uso de qualquer tipo de substância nessa idade, não é à toa que a lei proíbe, não é uma questão de uma escolha aleatória, mas sim uma escolha especialmente de saúde, porque esse público tem uma propensão muito maior a não conseguir largar o vício, mesmo quando queira. Então, a nossa conversa, o nosso diálogo é para abrir oportunidades em duas frentes, de orientação, de esclarecimento, uma conversa mais aberta, na linguagem deles, uma linguagem que, para eles, é algo que eles se sintam muito à vontade, como é o público do ProERD, né? Aquela criançada cantando no final lá, não precisa dizer mais nada, né? Aquilo é abordado de uma forma ali que fecha muito com o que eles esperam ali pela idade que eles estão. Se nós fôssemos fazer o formato do ProERD para esse público, eles iam torcer o nariz, né? Então foi feita toda essa rearticulação. Então, a minha vinda aqui é para, acima de tudo, manifestar total, integral e restrito apoio. Nós sabemos que isso vai tramitar também, está tramitando, né, como projeto de lei, e não tenho dúvida nenhuma que da aprovação desse projeto de lei, os senhores vereadores que compõem essa Casa de Leis vão cunhar no nome dos senhores de maneira ainda mais firme a defesa da coletividade aqui de União da Vitória, porque nós sabemos que não é apenas o público diretamente atendido que passa por situações as piores possíveis, aí quem nunca vivenciou de perto ou mais de longe, uma situação de um dependente químico, das consequências que isso traz para o núcleo familiar, as tragédias que ocorrem dentro das casas aí dos nossos vizinhos, muitas vezes de familiares, amigos. Sabe como é difícil lidar com esse tipo de questão quando nós estamos lá na frente, né? A nossa ideia é conseguir conversar, dialogar com esse público de maneira mais concreta, mais aperfeiçoada, enquanto eles estão ali chegando a esse mercado consumidor, quando nem poderiam, né? Mas nós sabemos que vai acontecer de o adolescente experimentar a bebida antes de fazer 18 anos e vai, muitas vezes, fazer um uso abusivo já muito cedo também. E, acima de tudo, criar também um canal de contato, de diálogo, que é o segundo pedido que o público jovem e adolescente faz a nós. É difícil contar na escola, contar para o professor, contar em casa, reconhecer que passa por uma dificuldade que precisa de ajuda. Não é fácil, nós adultos temos dificuldade com toda a experiência e maturidade que vamos adquirindo ao longo da vida, o que não dizer de um adolescente que está naquela fase de turbilhão ali de emoções típicas de como o organismo humano se constata, se constitui. Enfim, caminho para o encerramento. Agradeço mais uma vez, em nome do Poder Judiciário, da Vara da Infância, Juventude e Vara da Família, de União da Vitória, do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania. Reforço o convite que enviamos, que foi lido o ofício aqui no início, o ofício de convite para que os senhores acompanhem o porquê da realização no centro. Dessa vez, nós temos comunidades com maior dificuldade no entorno, primeiro preciso dizer isso, né? Só quem circula na cidade sabe disso, né? Temos comunidades aqui não longe do centro já com maiores dificuldades, então vamos atender esse público de maneira mais próxima, mas, acima de tudo, nós vamos vincular pela primeira vez também o município de Porto União, e eu dou rápidos exemplos aqui numa palestra que dei numa escola ali que fica na divisa entre dois bairros. Posso falar o nome, não tem problema nenhum, Escola Bernardina, porque não vou quebrar o sigilo dos casos atendidos. Numa única palestra no início desse ano, eu chutaria aqui uma dúzia, se não quase 2 dúzias, talvez, de casos atendidos ali ao final de uma palestra minha. O caso de uma menina adolescente grávida, que quer sair de casa pela forma como o pai se comporta, pelas violências que ele pratica, e o quanto antes se morar com o marido, né? Já é uma quase evadida, porque já não está frequentando a aula da forma que deveria. E um segundo caso de uma violência sexual, mais um que foi nos relatado ali também por familiares.
e vejam como as coisas funcionam, como é difícil, né, para esse público que já passa por uma situação horrorosa, como qualquer uma dessas que eu exemplifiquei. As duas famílias moram em Porto União. Então, por mais que a escola seja a União da Vitória, elas moram um pouquinho ali para frente já em Porto União. E pela lei, pelo Estatuto da Criança e Adolescente, o juiz de direito que cuida dessas famílias não é mais o da União da Vitória, é o juiz da residência, o juiz de Porto União. Então, eu não posso determinar medidas protetivas, nada, isso cabe a outro juiz. E a gente sabe que aí a burocracia, onde ela existe, ela sempre atrapalha, né? Ela nunca traz nenhuma vantagem para nós. Isso já dificulta bastante, dificulta para a escola, dificulta especialmente para as vítimas. Então, esse link com o Porto União está sendo feito em todas as esferas. Nós já tínhamos uma parceria muito boa com alguns órgãos do lado de Porto União e vamos aperfeiçoar isso para que ninguém fique desassistido simplesmente por um trilho de trem que passa ali perto de sua casa, ou porque a pessoa trabalha de um lado, mora do outro, estuda de um lado, reside do outro. Então, esse grande evento, no dia 1º, nós temos já uma quantidade muito grande de parceiros, já confirmados, algumas novidades. Pela primeira vez, vamos conseguir fazer o CPF na hora. A gente tirava a foto, preparava a documentação e mandava para a Receita. Então, pela primeira vez, ali o CPF na hora, e mais todos aqueles serviços tradicionais, ali, o teste de visão, a recreação infantil, que é legal, porque daí o adulto vem, e o adulto, às vezes que precisa, a mulher que nunca tirou uma dúvida com a justiça, com a polícia, vamos estar todos ali presentes. Inúmeras outras atividades aqui, por brevidade, eu comunico, os senhores reforçam a comunicação durante a semana, estamos divulgando nas redes sociais, na imprensa local também, meus cumprimentos aqui aos órgãos de imprensa que sempre nos acompanham, nos apoiam, prestam um serviço aí primoroso também na divulgação de políticas públicas e de serviços de atendimento da população local. Sei que é praxe a abertura de espaço para perguntas no final. Parabenizo o vereador Almires mais uma vez pela iniciativa. Continuem sempre contando conosco, todos os senhores vereadores, senhora vereadora aqui presente. Estamos à disposição ali. Temos conversado com alguns vereadores já, outros, né, que não mencionei hoje, só o Almires aqui, porque nós íamos falar, a pedido do Almires, do nosso projeto, que vai ser lançado em conjunto, independente, inclusive, de orçamento. E nós vamos no peito e na raça esse ano mesmo, né, contando com parcerias, mas, acima de tudo, trabalhando fora do horário, puxando voluntários, mas, claro que tornando essas práticas política pública é muito mais fácil para que adiante se consiga fazer isso crescer e atingir, quem sabe, todos os adolescentes e jovens aqui do União da Vitória, inclusive da rede particular, não só da rede pública, porque são pessoas que vão conviver e vão causar prejuízos, inclusive econômicos, para a saúde, para acidentes de trânsito, problemas familiares os mais graves, né? Que nós possamos atender todo o público aqui da rede, como é feito com o ProERD, né? Diga-se de passagem que atende também as escolas particulares, né? Então, que possamos estender a mão, claro, para o público mais difícil, que tem uma dificuldade maior, mas para todo adolescente e jovem, que quem sabe já ano que vem, com o apoio dos senhores, aí possamos vincular o orçamento do município, um valor que quase não aparece lá na porcentagem que eventualmente os senhores vão sugerir. Seria um valor muito simbólico até, diante do montante do orçamento do município, mas que vai causar uma profunda diferença aí no alargamento e na promoção desse projeto, quem sabe aí o quanto antes atingindo toda a rede de ensino aqui da região. Fico à disposição para perguntas, agradeço, senhor presidente, mais uma vez. Contem sempre conosco, né, o nosso trabalho como servidores públicos, eu como juiz, toda a minha equipe que acompanha aí via internet, vai acompanhar a gravação depois, estamos todos à disposição, especialmente dos senhores que são, acima de tudo, representantes da coletividade, eleitos de forma democrática, escolhidos por falar em nome de todos os munícipes aqui do União da Vitória. Obrigado. Primeiramente, agradecer a presença do Dr. Carlos, mais uma vez ocupando a tribuna dessa casa, nos prestigiando aí pelas suas palavras e também pelo belo trabalho que faz perante a comunidade da União da Vitória. E deixo aberto a palavra aos senhores vereadores que quiserem fazer alguma pergunta, algum questionamento, alguma abordagem sobre o tema. As palavras estão abertas aos senhores. Com a palavra, a vereadora Alandra. Boa noite. Quero agradecer mais uma vez a presença nessa casa e dizer da minha admiração pelo senhor como juiz da nossa comunidade. Sempre com muito amor e dedicação, a gente acompanha de perto e que cuida com
com sensibilidade de cada caso pela necessidade que convém. Obrigado. Sem dúvida, deveria ser seguido por vários outros magistrados isso. E também obrigado pela parceria e pelo compromisso com nossos jovens e pelas crianças da nossa cidade. Obrigado por ser parceiro dos projetos, muitos que a gente tem ainda para lançar nessa casa, e com certeza fazer o nosso papel na sociedade. Isso mesmo. Obrigada. Obrigado pelas palavras, à disposição. A senhora é vereadora também. Com a palavra, o vereador Jair Brunhago. Uma boa noite a todas e a todos. Quero cumprimentar o doutor Carlos pelo brilhante trabalho que faz e também pela sua presença na noite de hoje. O que eu pude entender de início, escola Neuza Domite e Bernardina estaria sendo atendido nessa... São as duas primeiras, o Almires confirma, né? Eu gostaria de fazer uma sugestão pelo público que gostaria, e também nos procuraram, das escolas Adilis Bordim, né, da possibilidade de ser estendido esse projeto a mais um colégio, exatamente pela receptividade, pelo público que ali, o senhor é conhecedor daquela região, né, e que o pessoal, com certeza, seria de grande valia para o colégio Adilis Bordim. Deixar aqui apenas uma sugestão, tendo em vista exatamente o efeito que nós teríamos e, principalmente, por poder atender aquele colégio de imensa qualidade e que o diretor, os professores, a equipe pedagógica se esforçam tanto para que se torne cada vez melhor, sem dúvida nenhuma, que com mais essa mão seria uma grande ajuda para aquele colégio. Obrigado pelas palavras, vereador. O vereador, como ex-chefe do núcleo, como nosso parceiro por muitos anos já, via núcleo, hoje como representante dessa Casa de Leis, nas parcerias, nós sempre buscamos o diálogo, a conversa, ouvimos os parceiros com muita atenção. O Colégio Adilis, ele é atendido por, eu me recordo agora de memória, por um projeto chamado, que não é um nome cunhado, é um nome fantasia, que são as intervenções pedagógicas de prevenção às violências. Nós atendemos no ano de 2017, 2018, algumas escolas de outros municípios, aqui o União da Vitória, Pedro e Seu Machuque e o Adilis. E com esse projeto, com esse preparo ali da equipe técnica da escola de prevenção às violências, nós estamos promovendo já círculos de justiça restaurativa, que é uma técnica muito avançada de trabalho com pessoas, com o ser humano. E, por brevidade, aqui também me recordo de uma apresentação que faremos agora, o Sejus, que está auxiliando algumas escolas que nos procuraram, pedindo mais projetos, especialmente também sociais, com a verba do Judiciário. É uma verba que não tem absolutamente nada a ver comigo, então eu posso auxiliar porque eu estou acompanhando isso de fora. Inclusive, as multas da Vara da Infância e Juventude, elas vão para o Conselho de Direitos da Criança e Adolescente, não para o fundo do Judiciário. Então, eu também não coloco o dinheiro lá, o dinheiro já vai direto para o órgão aí que gere a distribuição de recursos via FIA no município. Mas os juízes criminais e a juíza do Juizado Especial Criminal, quando aplicam multas ali em processos criminais, vai para um fundo único. Esse fundo, quando o valor atinge um patamar maior, ele é distribuído para entidades públicas e entidades instituições que apresentem projetos. O projeto Adilis é uma das escolas que também vai apresentar projetos aí de promoção ali, como Arte Mural, que é um projeto muito conhecido, né? De arte ali, projetos de esporte também, de dança. Eu teria que lembrar um pouco mais de detalhes. A apresentação é nessa semana, inclusive a Jane Carla, juíza de direito, deve marcar para os próximos dias a votação. Não está fácil a demanda das escolas, né? Nós tínhamos uma dificuldade alguns anos atrás. Quando eu falo que não está fácil, eu explico, né, aquele que nos assiste, que não são da área de educação, patrulha, professor, diretor, né? Nós tínhamos uma dificuldade ao longo dos anos ali de execução do projeto de combate à evasão escolar, porque nós devolvíamos os alunos mais complicados para a escola, né? Às vezes a escola estava lá numa boa, na maior paz, as turmas tranquilas, e aí o nosso projeto devolvia lá o sujeito que às vezes fuma, né, o aluno que fuma maconha no pátio, que ameaça professor, que ameaça as alunas, que é machista, que briga dentro da escola, fora da escola, que pratica extorsão. Aí, daqui a pouco, o diretor, os professores olhavam ali, mas o juiz está só atrapalhando aqui nossa vida, na verdade, né? Porque só trazer o aluno para dentro é muito fácil, né?
em que pese esse seja um dever nosso como judiciário trazer todo o aluno invadido para dentro da escola e não seja exatamente o nosso dever como judiciário cuidar desse aluno ali, funções que são de natureza do Conselho Tutelar, das secretarias do município. Mas, ainda assim, nós fizemos a opção de nos aproximar da rede de educação para poder estender a mão também. Ainda que não seja a nossa função preconizada na Constituição, a nossa função primordial de atender esse aluno junto com a escola, nós estamos fazendo isso. E aí o que aconteceu? Aí algumas escolas que nós tínhamos mais dificuldade de nos aproximar, aconteceu agora exatamente o oposto. Nós estamos sendo procurados por todas as escolas ao mesmo tempo. A agenda do fórum lá está bem pesada, mas eu tenho atendido, né? Semana que vem estarei ali em mais 3 escolas, né? Aqui da região. Semana passada estive em 4 escolas, melhor dizendo, há 2 semanas atrás em 2 escolas da região, para que a gente possa, ao longo do ano, atendendo todas elas. E aí a opção do Núcleo Regional de Educação de nos indicar 2 escolas com perfis diferentes, né, vereador Almires, para ver como que isso funciona, mas passarei a sugestão para o núcleo e, claro, daí o vereador Almires também vai, em conjunto com toda a equipe, aí, a parte pedagógica ali da Solange. Quem sabe a gente já não possa incluir mais 1 ou 2 escolas, mas se não for possível, na eventualidade de não ser possível já nessa primeira etapa, não tenha dúvida nenhuma que o Adilis, com certeza, em razão das dificuldades ali do entorno, de algumas questões que são muito típicas ali daquela região ali do bairro Panorama, né, no distrito de São Cristóvão, vai ser prestigiado também por esse projeto logo adiante. Mais algum dos senhores vereadores? Gostaria, mais uma vez, de agradecer sua presença, doutor Carlos, e parabenizar pelo trabalho ímpar de fazer junto à comunidade de União da Vitória e também da região. Trabalho que não é só durante o seu expediente, né? Finais de semana, fora de horário, palestras, enfim, um envolvimento com a comunidade que é de grande valia para o cidadão de União da Vitória e de toda a região. Obrigado, realmente, pelo trabalho que o senhor faz, né? Não só, como eu falo, não só no seu horário de trabalho, mas a gente acompanha também o trabalho que o senhor faz, mesmo fora do seu horário. E eu pergunto, o que nós, o vereador enquanto não vereador, cidadão União da Vitória, o munícipe União da Vitória, como contribuir, como participar, como muito bem disse o doutor, mesmo sem recursos, vamos atrás, vamos meter a cara. Então, como a comunidade pode participar e se envolver e buscar, de alguma maneira, colaborar com esses projetos? É interessante quando a vereadora mencionou quem dera outros fossem contaminados num sentido positivo de repetir condutas que nós buscamos promover aqui na nossa região. Coincidentemente, na última sexta-feira, eu tirei uma licença para falar sobre isso para novos juízes. É um curso de Ética e Direitos Humanos, promovido pela Escola da Magistratura do Paraná, em que eu fui escolhido para falar dessa parte, exatamente aquilo que a vereadora observou, que o vereador agora também destaca, da necessidade de que se compreenda que esse algo a mais, muitas vezes, não é exatamente um algo a mais, é algo que deveria ser uma praxe, especialmente do servidor público que tem seus salários pagos aí por recursos, impostos que todos nós pagamos. E vou apertar o celular, está tocando aqui, daqui a pouco eu olho alguma coisa do plantão. E eu fiz uma escolha também, vereador, na tua observação me recorda aqui, de evitar ao máximo esses eventos distantes, porque nós temos sido muito chamados para falar do que fazemos aqui em União da Vitória, mas, por outro lado, a prioridade é aqui, é atender o público de União da Vitória e de região. Né? Claro que há algumas oportunidades, como, por exemplo, na sexta-feira, lá, quem sabe a gente não contamine outros juízes que venham para União da Vitória ao longo da carreira, outros promotores de justiça, tenhamos um apoio maior do tribunal, que os juízes que possam assistir o curso, né? A minha aula faz parte de algumas outras aulas ali que formataram um curso em EAD, que vai ser replicado para todos os juízes ingressando já do concurso em andamento, e vai ser aberto também esse curso para inscrição dos juízes da ativa, já que estão na carreira, juízes desembargadores. Quem sabe a gente não consegue também que outros juízes que cheguem à cúpula do tribunal possam olhar com mais atenção para essas questões, priorizar, por exemplo, equipes técnicas interdisciplinares, que é uma demanda que a gente não consegue atender ainda por falta de profissionais. E de que forma contribuir, né? Por exemplo, esse evento de sábado,
É um evento que, claro, nós não estamos dentro exatamente ali de uma comunidade como é o mote principal, como fizemos na Limeira, né, vereador? Lá nós, na Praça Central da Limeira, montamos lá o projeto. E aí as pessoas elas abrem o portão de casa e o projeto na frente, ali atravessa uma quadra, né, vira a esquina. Seria de grande valia, todos os vereadores aqui têm a região da cidade que tem um eleitorado mais forte, que tem um vínculo maior, né, seja por questão familiar, por questão de muito tempo de residência, ou pelos vínculos que criaram ao longo da sua vida. E seria de grande importância o incentivo aí a comunidades, a líderes das comunidades que os senhores representam, que propaguem aí nos próximos dias, por exemplo, a presença, né? Nós vamos ter CPF. Ano passado, eu me recordo, uma escola municipal que conseguiu uma parceria ali com o Sesc Senac para promover atividades ali. E quem não conhece o espaço do Sesc Senac, ele é sensacional, né? Sei que os senhores vereadores conhecem, as senhoras vereadoras, mas o público que nos acompanha, às vezes, pela internet, é um espaço primoroso ali, né? As pessoas muito bem, com uma capacitação ali muito qualificada para prestar serviço de atendimento à população. E uma das escolas que participaria de atividades ali, ela teve que cancelar a ida ao projeto, porque o Sistema S exige que as crianças tenham CPF. E nas turmas lá que tinham sido selecionadas, uma escola municipal, mais de 80% das crianças não tinham CPF. Daí não ia adiantar trazer ali, de 40 alunos de uma turma, trazer 5, 8 e deixar os outros dentro da sala de aula, né? Então, o CPF nós vamos fazer no dia lá, né? Vamos divulgar também de maneira muito forte quais documentos precisa levar, né? Claro que sempre documento pessoal, comprovante de endereço é importante. Mas inúmeras outras atividades que vão ser promovidas ali para a população. A gente vai estar trabalhando lá para prestar serviço que às vezes a pessoa tem dificuldade num dia de semana de ir na saúde, ir no fórum, tirar dúvida. A questão de ações judiciais, né? Nós sabemos que tem uma demanda muito grande, uma demanda que não aparece no fórum, porque as pessoas não sabem se tem o direito à pensão mesmo ou não, se já não está vivendo junto, mas eu nunca casei, mas aí como é que eu faço, né? Tem um bem lá que não está no meu nome, tem um imóvel que eu queria partilhar, tem inúmeras questões. Eu estou com um problema com o pai do meu filho para a questão de visitas. Então, tudo isso nós vamos atender no dia, as pessoas levando os documentos. Nós já conseguimos adiantar muitas atividades. E essa seria uma forma bem legal de contribuir, particularmente para esse evento de sábado. E também, claro, tudo aquilo que vamos lançar, a própria proposição de projetos dessa natureza, por isso que, repito aqui mais uma vez, a minha grande alegria de estar presente hoje aqui, para poder prestigiar, acima de todo, o trabalho que os senhores estão fazendo, que merece aí todos os elogios, de votar projetos dessa natureza. E nós sabemos que vem mais coisas pela frente, não vou quebrar nenhuma surpresa aí, né? Mas tem mais coisas aí sendo engatilhadas aí que vão ajudar as pessoas. É para isso que nós trabalhamos. O vereador eleito, acima de tudo, isso é algo que merece ser elevado aí a mais alta qualificação, porque os senhores têm, inclusive, os méritos políticos daquilo que estão fazendo, né? Então, essa seria uma sugestão de maneira de contribuir, de articular com as comunidades locais para que a gente possa ter um apoio ainda mais forte, né? Eu falei na sexta-feira lá na aula, se me permite, acho que o vereador está encerrando, então imagino que é a minha última manifestação. Se me permite, na aula eu falava de como nós podemos, e quando eu falo nós, juiz, vereador, prefeito, secretários, promotor de justiça, delegado, policiais militares, a grande responsabilidade que nós temos, mas especialmente a possibilidade de efetivamente transformar a realidade não só de algumas pessoas, mas de toda uma comunidade. Instituições unidas, pessoas que, ou por concurso público, ou eleitas, né, ou escolhidas por méritos, que ascendem a cargos de tão grande importância como é o dos senhores, como é de alguns outros cargos que eu mencionei, nós temos sim uma possibilidade de transformar significativamente a realidade das pessoas que vivem aqui na cidade. De todas, né? Porque alguém pode estar assistindo lá e fala, eu não tenho nada a ver com isso, eu moro aqui numa boa, trabalho, produzo, mas tudo aquilo que acontece de ruim, mais ou menos diretamente, reflete, seja na segurança pública, no aumento da violência, na falta de qualificação de pessoas aqui na nossa região. Então, tudo aquilo reflete mais ou menos diretamente na vida de todo mundo que aqui reside. Isso, sem dúvida nenhuma, é uma grande oportunidade que está nas nossas mãos, né? Enquanto exercemos a função para a qual fomos escolhidos, ou antes da aposentadoria num cargo público concursado, a possibilidade está na nossa frente. Cabe a nós transformar isso numa grande
né, nessa possibilidade de grande evolução socioeconômica, social, política também de toda a nossa região. Mais uma vez aqui agradeço as palavras elogiosas e continuo à disposição. Quero mais uma vez agradecer a presença do Dr. Carlos, dizer que também de pronto já vamos colocar um ofício fazendo o convite a prestigiar e apoiar o projeto Amigos do Povo, vai ser colocado no site da Câmara também, para assim como a imprensa local vem ajudando, né, nós também vamos, de alguma maneira, tentar incentivar que realmente as pessoas se façam presentes e conheçam mais de perto. Agradeço mais uma vez suas palavras, sua disponibilidade por estar conosco. Obrigado.